Bom, gente, bem-vindo à nossa aula número 3 da nossa lição Criados para a Comunhão. E nós já vimos que nós fomos criados para um propósito. Que propósito é esse? Nós fomos criados para sermos amados, experimentarmos o amor de Deus e dispensarmos esse amor para as outras pessoas. Nessa lição de hoje, lição número 3, nós vamos falar que nós fomos chamados para responder. A gente já viu um pouquinho disso na nossa lição passada, que a gente falou sobre a introdução à adoração como estilo de vida. E nós vamos falar hoje sobre criados para responder. Abra comigo em Isaías, capítulo 43. Aqui no verso, lendo aqui, no verso 19, lembra que nós falamos da palavra bará, aos que criei, algo novo, algo totalmente novo. Aqui em Isaías 43, Deus está falando justamente um pouco disso, de criar coisas novas, de fazer coisas novas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis, essa palavra percepção aqui, ela é muito forte, ela é muito específica. Será que os sentidos espirituais, os seus sentidos espirituais não estão alertas, não estão vendo? Será que os seus olhos espirituais não estão vendo que eu estou fazendo coisa nova? Isso é uma percepção que eu e você precisamos ter, aguçado dentro de nós, o nosso sentido espiritual, mais do que o sentido das necessidades desse mundo, daquilo que a gente está passando. Você lembra lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus está fazendo aquele sermão da montanha, e Jesus ele chega ao ponto de dizer, olha, vocês precisam disso, vocês precisam de roupa, vocês precisam de coisas de comer, coisas de beber. No verso 32 vai dizer, e o Pai sabe que vocês precisam de todas elas. Mas qual é a nossa percepção? O que a gente tem que ter no coração? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Nós precisamos ter uma percepção maior de que o nosso Pai, Ele supre cada uma das nossas necessidades. E aqui Deus está falando com o povo, eu estou fazendo coisas novas, será que vocês não estão percebendo? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu... Olha só o cuidado de Deus. Lembra que nós falamos na aula passada que aquilo que Deus cria, antes de criar a coroa daquilo que Ele está pensando, Ele cria todo um sustento para que haja propósito, para que haja sustento, para que haja provisão, para aquilo que Deus está criando. Ele está falando a mesma coisa. Olha só, eu estou fazendo coisas novas e eu vou sustentar aquilo que eu estou criando, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Verso 21, ao povo que formei para, mais uma vez a palavra bará, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Nós falamos que nós fomos criados com um propósito, e que o propósito era nós experimentarmos o amor de Deus. E hoje nós estamos falando então que nós fomos criados para responder. Olha só, a palavra celebrar aqui é a palavra safer, no hebraico safer, e safer significa contar exatamente ou precisamente. Fala de recontar algo que você já experimentou. Fala de relatar, de enumerar, de declarar, falar, ei, não foi isso o que aquela mulher samaritana fez depois que ela teve um encontro com Jesus e ela saiu correndo para falar o quê? Ela saiu correndo para celebrar. Ela saiu correndo para enumerar. Ela saiu correndo para contar exatamente ou precisamente o que havia acontecido com ela. Ela não estava acontecendo algo que ela havia ouvido de alguém. Você está entendendo que Deus quer ter comunhão comigo e contigo. Ele quer com que a gente experimente de primeira mão. E quando a gente experimenta de primeira mão, uau, o nosso coração se enche. Não sei se seu coração está se enchendo, mas o nosso coração se enche de alegria ao ponto da gente querer com que outras pessoas saibam aquilo que nós estamos experimentando para que elas também possam experimentar. Por isso é que nós fomos criados para experimentar o amor de Deus e passar esse amor para as outras pessoas. É muito legal, gente. Nós vimos
na nossa lição passada que a adoração é a nossa resposta em fé à iniciativa divina. A nossa adoração é, agora que eu estou experimentando esse amor de Deus, como é que eu vou responder a Ele? Nós vimos aqui a palavra percepção. E nós vimos aqui, vendo que essa palavra é uma palavra muito forte. Será que eu estou percebendo o amor de Deus? Eu não sei onde é que você está assistindo esse vídeo, mas será que você está percebendo o amor de Deus aí onde você está? O fato de que você é grandemente abençoado, profundamente amado por um Pai que é apaixonado por você. E qual é a sua resposta em saber que Deus te ama hoje e agora? Qual é a sua resposta em saber que Deus te valoriza? Qual é a sua resposta de saber que você é único? Às vezes você está assistindo essa aula aí, sei lá, no metrô, tem uma pessoa sentada do seu lado ou em pé do seu lado, e saber que Deus ama essa pessoa aí que está do seu lado. E saber que Deus se importa com ela. Em saber que quando você está cheio desse amor, você pode contar para as outras pessoas o que Deus fez por você. Né? Então, eu e você fomos chamados para responder a esse amor. Está aí na sua apostila, a razão pelo qual Deus criou você foi para que o conhecesse pessoalmente. Sabe, Deus não quer ser conhecido em terceira pessoa. Deus quer ter um envolvimento pessoal com você. Deus é um Deus pessoal. A razão pela qual Deus criou você foi para que o conhecesse pessoalmente, o adorasse intimamente e o servisse liberalmente. A vida não tem sentido sem a busca por Deus para que possamos adorá-lo. Eu e você fomos criados para isso. Há algo dentro de mim e de você que deseja louvar a Deus. Vamos terminar com o Salmo 150? Muito legal. Salmo 150. Só para a gente terminar essa parte, eu e você vamos responder a Deus. Como é que nós vamos responder a Deus? Nós podemos responder a Deus de várias maneiras. O Salmo 150 está aqui, ele está carregado de revelação. Diz aleluia. A gente vai ver um pouquinho mais essa palavra na nossa próxima lição, onde a gente falar sobre as 7 palavras para louvor. E a gente vai estudar um pouquinho sobre essa palavra aleluia. Então diz aqui, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Está falando do santuário, eu considero que eu e você somos santuários. Com base naquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis que vós sois santuário. Ele está falando de terra e céu. Ele está falando daquilo que Deus criou para a habitação dele. E o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Aleluia! Glória a Deus! Louvai-o no firmamento, obra do seu poder, aleluia. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. A gente pode louvar a Deus, por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Ele já pode ter te dado um livramento hoje, na semana passada. Ele pode ter te abençoado com alguma coisa material. Ele pode te dar... uma palavra de Deus é motivo da gente se alegrar e responder a Ele, porque nós conseguimos perceber no nosso espírito a voz de Deus. Louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, quem Ele é. Agora começa a botar a parte da música. Nós somos seres musicais mesmos, né? Nós gostamos de ouvir música. A gente quer um clima, a gente bota determinada música. Ele está falando, então vamos responder com música. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com andufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que você respira. Você tem ar nos seus pulmões? Dá aquela respirada fundo aí agora e saiba que todo ser que respira louve ao Senhor. Essa palavra neshama, respirar, né? Ela tem um sentido não somente de respirar, mas o sentido de que esse alento, de que esse ar, ele vem de Deus.
A palavra Nechamar aqui é muito específica, é muito legal. Não é apenas um ar natural, ele está falando de coisas sobrenaturais. Essa palavra Nechamar, ela tem o sentido de uma influência. Ou seja, o ar que eu e você precisamos, vamos trazer para o natural, o ar que você e eu precisamos vem de alguém. Vem de alguém que nos deu esse ar. Ele está nos influenciando. Você sabe que quando a gente fala de ar, quando a gente fala de vento, a gente fala da pessoa do Espírito Santo. Se nós estamos falando de Nechamar ser uma influência, quem é que tem nos influenciado? O Espírito Santo. Então, gente, mais pra frente a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Eu quero deixar um gostinho na sua boca que por que muitas vezes as pessoas não louvam a Deus? Por que muitas vezes as pessoas não respondem a Deus em adoração? E dos fatores pode ser que essa pessoa não está sendo influenciada pelo Espírito Santo. Ela pode estar sendo influenciada pelo mundo, pelas circunstâncias, pela necessidade. Porque quando eu e você somos influenciados pelo Espírito Santo, daí a necessidade de nós percebermos aquilo que Deus está fazendo. Porque quando nós percebemos aquilo que Deus está fazendo, nós somos influenciados pelo Espírito Santo. E o Salmo 150, verso 6 é muito claro. Todo ser que é influenciado pelo Espírito, louve ao Senhor. Então, mais uma vez, ao terminar essa aula, nós fomos criados por um propósito. Nós fomos criados para experimentar o amor de Deus. Eu e você fomos criados para responder, sendo influenciado pelo Espírito Santo em tudo aquilo que nós fizermos. Solte o seu louvor. Você está sendo influenciado pela verdade. Solte o seu louvor. Agradeça a Deus pelos seus atos poderosos. Agradeça a Deus pela sua muita grandeza, por quem Ele é. Olhe para a vida de Davi e veja como Davi era influenciado no seu tempo de intimidade com Deus, porque nós fomos criados para conhecê-lo pessoalmente, para adorarmos intimamente e para servirmos liberalmente, eu e você. Então a gente se vê na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.